online, ao vivo. Então, aos irmãos de casa estão nos acompanhando de casa, uma noite abençoada para todos. Pai, nós te damos graças pelo teu amor e as tuas muitas misericórdias. Estamos aqui para que sejamos polidos pelo teu Espírito, através da tua palavra, através do conhecimento da tua palavra. Fala conosco, abençoa-nos, ó Pai, Deus Todo-Poderoso, a nós que aqui estamos, aqueles que estão estudando à distância, que a tua graça e misericórdia seja sobre todos nós. Assim oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos irmãos, para quem não sabe, o que está escrito ali é grego e teologia sistemática. Tá? Depois vocês copiem, tirem foto. Teologia. É que eu estou sem caneta. Quem aí, pastor, você pode me emprestar? Teologia. Boa noite. Pegadinha, né? Foi. Qualquer uma, professor? Qualquer uma? Tá. Então aqui, ó, teologia. Ok? Daqui para cá, sistemática. Diferente do grego, do hebraico, que é da direita para a esquerda, o grego, bem como o latim, é exatamente como nós escrevemos. Da direita para a esquerda, hebraico da esquerda para a direita, grego e latim igual ao português, da direita para a esquerda, tá bom? Então, teologia, teologos, tá? E a palavra aqui, seria daqui para cá isso, né? Ultimatix, que é uma palavra muito... o grego ele tem muita semelhança com o idioma russo, por exemplo. Mas ele é a base de tudo que nós hoje compreendemos como estudo. Tudo. Por exemplo, antropologia é grego. A medicina é grega. Oftalmologia, cardiologia, pneumologia, necros, palavra necros, mortos, né? Daí a necromancia, que consulta os mortos, necrologia, estudo dos mortos, e assim vai. Então a nossa medicina, por exemplo, aliás, não é a nossa medicina, a medicina, ela tem a sua base idiomática fundamentada no idioma grego. E nós a mesma coisa. Por quê? Porque a Bíblia, que foi escrita em hebraico e aramaico, parte delas no Velho Testamento, foi traduzida para o grego, não é isso? Então você tem o idioma hebraico, aramaico, o grego no Novo Testamento, foi utilizado um grego comum, em que pese a palavra koine, grego koine, não ter nada a ver com um grego simples, não é essa a razão da palavra koine, né? Mas era um grego menos clássico. E depois a Bíblia foi traduzida para o latim, isso vocês viram com o pastor Marcelo Silva, com certeza, depois para o latim, a tradução de Jerônimo, chamada de Vulgata, e depois disso aí para o alemão, e do alemão para o mundo todo. A primeira Bíblia impressa, o primeiro livro impresso foi a Bíblia chamada Bíblia de Gutenberg. Ok? Muito bem. Então ali está escrito teologia sistemática. Hoje queremos falar com vocês um pouquinho da história da teologia, de uma forma muito resumida, muito simples, um pouquinho da história da teologia. Deixa eu ver. Alessandro. Quem? Alessandro. Um pouquinho da história da teologia. Podemos? Podemos, né?
Por que da história da teologia? Por que uma história para a teologia? Quem poderia me ajudar? Qual a razão de uma história para a teologia? Tudo tem uma história, tudo tem um começo. E tudo aquilo que você registra ou não, vira história. A história ela surgiu graças ao advento da tia Marioquinha, que Deus a tenha, da escrita. A história, ela existe, ela começa a ser registrada a contar do advento da escrita. Porém, as coisas que aconteceram ou que antecederam a escrita não se perderam, pois também ela é uma história, ok? Ela é história. E essa história, ela era contada de forma o quê? Oral. Era passado de forma oral. Ou então através de desenhos, de marcas, chamados de cipestres, marcas, desenhos, né? A origem do idioma cuneiforme, palavra cuneiforme vocês aprenderam aqui também, com certeza absoluta, forma de cunho, desenhada, forma de cunho. Então, com o advento da escrita, o advento da história. E a história nada mais é do que um instrumento usado para narrar, para registrar fatos, acontecimentos, coisas. Muito bem. A teologia também tem a sua história, claro que sim, com tudo. E poderíamos então, já que ninguém respondeu a minha pergunta, por que da história da teologia, eu digo que a história da teologia se faz pela necessidade, quem quiser anotar, anote, quem estiver gravando não tem problema, melhor ainda, do esforço humano na compreensão de Deus. Repetindo, a história da teologia se faz ou se dá, necessidade da história, devido, se eu estiver muito rápido vocês falam, devido à necessidade humana da compreensão de Deus. Então, essa história, como qualquer outra história, ela pode ser subdividida. Okay? A história, como qualquer outra, ela pode ser subdividida. Quando nós falamos de história da teologia, nós temos no primeiro momento o quê? A teologia, como eu já falei na aula passada, contar de Platão. Lembram disso? Do filósofo Platão. Já tem aí no caderninho de vocês. Eu pouca coisa volto à aula anterior para a gente não perder tempo. Então, Platão. Esse é o primeiro tempo da história. Ok? Primeiro tempo, primeiro tratado com Platão, no seu livro, na sua obra A República, a teologia como uma área da poesia, uma área da filosofia. Esse é o primeiro momento da história da teologia. O segundo momento da história da teologia, já a contar do segundo século, com os chamados pais da igreja. Pais da igreja. Dentre eles, Santo Irineu de Leão. Santo Irineu de Leão. Pastor, é certo usar essa palavra santo? Sim, é certo sim, porque isso é o que está registrado na história. As Bíblias antigas vinham assim: Evangelho segundo São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João. Okay? Não tem nada de errado se dirigir a estes ícones da história da forma como eles são hoje chamados, ou eram chamados, são chamados hoje. Então nós temos quem?
quando nós falamos de história da igreja, quando a teologia começou, história da igreja, não, perdão, a teologia começou a ser tratada no cristianismo, quem mesmo eu citei? Santo Irineu de León. León é uma cidade, né, na França. Santo Irineu de León, tá? De León, pronto. Então, muito bem. Ele é um dos, não o único, mas ele é uma das figuras que, a contar do segundo século, insere o estudo teológico, o ensino teológico no cristianismo. Esse cristianismo que nós conhecemos e que fazemos parte dele. Alguma dúvida? Segundo século. A contar do segundo século. Alguma dúvida? Não? Então a teologia ela se divide em duas. A história da teologia ela se divide em dois momentos. Quais são? Primeiro trazido por Platão. Primeiro com os filósofos. Segundo com os pais da igreja. E segundo com os pais da igreja. Ok? No século, contado do século II. Tá muito bem. Quem veio primeiro, ovo ou a galinha? Pois é. Quem veio primeiro, a religião ou a teologia? Teologia. A teologia? Ótimo, meu irmão. Não, muda com ele lá. Isso que eu fazer agora. A namorada, você vai do namorado. Não, ficou ali quietinho, não. Já mudou, rapaz. Olha, eu não sabia que ia fazer tanto burburinho. Então, vamos lá. Pergunta novamente. Deu certo. Perguntando novamente. Quem veio primeiro, ovo ou a galinha? A teologia ou a religião? O irmão respondeu a teologia. Fiquei muito feliz. Quem mais concorda? Quem concorda com ele? Certeza absoluta, que legal. Opa! Religião. Quem mais concorda? Religião. Acho que é religião. Quem acha que é religião? Ótimo. Quem tem certeza que é religião? Quem acha não sabe, né? Então eu acho. Religião. Não sei. Como você Mas vai ter é religião, pastor, é Como você vai ter religião. religião de uma coisa que você nem sabe o que é? Como é que é? Como você vai ter religião a partir de uma coisa que você nem sabe o que é? Mas a religião. Como vai fazer teologia a religião? Com certeza. É a anterior a Platão. Muito anterior a Platão. A religião vem primeiro, claro, né, gente? Lógico. Se começou com Platão. Lógico. E o que é religião? Religião? É a maneira que o homem tem de tentar se religar com Deus? Forma de processar a fé. Professar a fé. Professar a fé. Que mais? Muito bem. Você chegou muito perto. Religião vem do latim religare. Religare, que significa religar. A religião é o desespero do homem de se conectar com Deus. É o ato de desespero do homem, no sentido de se conectar de volta com o seu Criador. Todo mundo sabe aqui a história do pecado, como o pecado entrou no mundo, como o pecado, a devassa que o pecado trouxe à humanidade. Dentre os muitos problemas advindos do pecado, um deles é a separação. A Bíblia vai dizer assim: mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Há um gigantesco abismo, gigantesco abismo entre o homem e Deus. Está aqui, um gigantesco, profundo, imensurável. E aí, qual foi a decisão do homem? A decisão do homem foi criar uma ponte, tentar construir uma ponte para que pudesse ele se comunicar com o seu Criador. Daí a palavra religião, ou simplesmente reatar, religar. Religião, então, veio primeiro que a teologia, claro que sim. Lógico que sim. Com a religião, os cultos.
Aqui só eu e Deus. Depois, Só por que era autógrafo. fotografia. Só se falar Só nas extremas, Então vamos lá. Os cultos. E cada um aí sim, cada um pensando na sua forma de como chegar a Deus. Se hoje fôssemos catalogar as religiões no mundo, são centenas, milhares de religiões, seitas incontáveis, mas todas elas advogando o quê? Nós somos, os detentores da verdade. Todo líder religioso, todo o senhor da religião, ele tem esse princípio: não, a minha religião é que é certa, a minha religião é que é a verdadeira, portanto você precisa ser da minha religião, uma espécie de proselitismo. Muito bem. Mas quando foi que o homem passou a adorar a Deus? Biblicamente falando. Gênesis 4:26, lê para mim. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Não se invocava o nome do Senhor antes? Não. Então se começou. Tem certeza disso? Não mais. É isso, pastor? Eu sou completamente, tá hoje. Então quer dizer que antes não se invocava o nome do Senhor? Quem era Enos? Filho de quem? Sete. Quem era Sete? Filho de Adão. Não se invocava. Não se invocava a Deus? Porque Deus aparecia para eles no Tá bom, gente, eu só estou perguntando. Não é para trazer. Eu estou respondendo com tanta certeza quanto eu sei de nada. Ótimo. Mas oficialmente, vamos colocar assim, registro oficial de uma invocação, porque nós estamos falando de história da teologia. Então, dentro do conceito histórico, o registro histórico de uma invocação, e essa invocação é culto. É culto. Esse culto está ligado à religiosidade humana. Então, a contar de Enos, nós temos o quê? O culto. Amém ou não? Amém. Alguém entendeu? Alguma dúvida com relação a isso? Alguma dúvida? Não. Tá. Voltando aqui. A história da teologia se divide em duas partes. Claro, eu poderia fazer isso em várias outras partes, mas para o nosso interesse agora, a contar de Platão, primeiro momento da história da teologia, segundo momento, a contar de quem? Paz da igreja. Dos pais da igreja, e isso depois do segundo século, a contar do segundo século. Ok? Muito bem. Ok. Essa aí foi a primeira invocação, também o primeiro culto. Esse aí é o primeiro culto registrado. Historicamente falando, então se passou. O texto é muito claro, de fato. Então, a forma de cultuar a Deus, o culto a Deus registrado, nós temos aí em Gênesis capítulo 4, como nós acabamos de citar aí, 4:26. A religião veio antes da teologia, claro, porque o homem ele perde o relacionamento e tenta reestabelecê-lo através de práticas humanas, de práticas que o homem achava ser a coisa certa de se fazer para se restabelecer uma relação com Deus. Hoje, quando aguardava um carro por aplicativo para vir para cá, um cidadão me abordou. É um cidadão, não vou citar o nome dele, porque não sei, é muito inteligente, e a esposa dele é grã-mestre
da loja Rosa Cruz, né? E do Grande Oriente Místico. E ela é, segundo ele, ela é mestre, fazendo doutorado agora, de religiões ocultas. A maçonaria A maçonaria, não. não aceita a mulher? Depende. A maçonaria de ritual antigo e aceito, que é o escocês, não aceita. As grandes potências não aceitam. Tá? Grande Oriente do Brasil não aceita mulher, enfim. Mas existem algumas potências maçônicas, esse é o nome que é o correto. Existem algumas potências que já aceitam mulheres. Mas aqui o caso não é nem a maçonaria, é a Rosa Cruz, que é uma seita milenar, antiquíssima, permitam-me esse termo, e que trabalha com o ocultismo. A maçonaria, segundo ele, Ardella, juntamente com o movimento, com a seita, né, Rosa Cruz, é fichinha se comparado ao universo de seitas, de religiões que praticam o ocultismo, que segundo eles são centenas, né? E eu ouvi aquilo ali, assim, de forma, fiquei bem atento às palavras dele. Por que, irmãos? Porque isso apenas nos conduz a uma certeza explícita de que precisamos conhecer a palavra de Deus, o Deus da palavra, porque o mundo está se preparando e enquanto que nós nos acovardando. Desculpa a expressão, irmãos, mas imbecil a nível de Bíblia é o povo cristão. Não conhece nada de nada. Então, é muito complicado isso. Então, notem que é fundamental que vocês se esforcem, que vocês vençam os obstáculos. Eu estava dizendo para o Erval, eu morava em Queimados, trabalhava em Itaipu, Niterói, fazia faculdade em Oswaldo Cruz e depois vim para a Mesquita para encerrar. Não é fácil não, tá? Não é fácil. Mas para essa gente, especialistas em ocultismo, em demônios, em satanismo e pessoas que... Ele falou, a minha mulher fala com um demônio na nossa casa e ele se materializa através de uma imagem. É um negócio assim assustador. Irmãos, o mundo, né, na sua tentativa de se aproximar de Deus, a questão é que quando eu falo de Deus, eu não estou falando do Deus ontológico. Entendam isso. Deus só existe um. E a teologia cristã, o seu estudo se baseia, está alicerçado na teontologia, no estudo do Deus ontológico. Porque, como eu falei na semana passada, como nós classificamos teologia? Teologia não é o estudo acerca de Deus. Isso aí é absurdo, isso é burrice. Teologia é o estudo acerca dos deuses e da forma como eles se relacionam com o universo, com a humanidade. Se você for buscar aí no Pai Google de Axalá, você vai ver lá centenas de deuses. Centenas de deuses que hoje, na atualidade, são cultuados. Como a gente não tem tempo para estudar essa diversidade de deuses, vamos nos concentrar no Deus único, no Deus todo-poderoso, aquele que nós servimos. Muito bem. Conceito sobre Deus, o Deus ontológico. Platão, escreve aí. Eu acho muito interessante gravar a minha aula. Mesmo que tenhamos aqui
Conceito de Deus. Platão. Segundo Platão. É. Podemos? Sim. Deus é o começo, meio e fim de todas as coisas. Repetindo. Deus é o começo, vírgula, meio e fim de todas as coisas. Continuativo. É a razão suprema. A causa eficiente de todas as coisas. Eterno, imutável, onisciente, onipotente. Ponto continuativo. Dá para repetir? Posso, claro. Eterno e imutável. Eterno, vírgula, imutável, onisciente, Imutável ou imutável? Imutável. imutável. Deus, ele é eterno, imutável, onisciente, onipotente, continuativo. Tudo permeia e tudo controla. Continuativo. É justo, santo, sábio. É justo, santo, sábio e bom. É justo. Santo, sábio e bom. O absolutamente perfeito começo de toda a verdade. O absolutamente perfeito começo de toda a verdade. Uma frase mesmo, só. Não, você pode repetir. Posso, claro. Absolutamente. É o absolutamente perfeito começo de toda a verdade. O absolutamente perfeito começo de toda a verdade. A fonte de toda justiça e de toda lei. Ou de toda lei e justiça, tanto faz. A força de toda a justiça da lei. Toda lei e justiça. A fonte de toda lei e justiça. A origem de toda ordem e beleza. Isso é lindo demais. A origem de toda ordem e beleza. E, especialmente, a causa de todo o bem. E, especialmente, a causa de todo o bem. Isso é um conceito. Conceito. Qual a última frase? Quem pegou pode passar para ele. Especialmente a causa de todo bem. Especialmente A causa A causa de todos de nós. todo bem. O artífice do bem. O conceito de Platão influenciou todos os teólogos depois dele. Claro, só pode ser depois dele. Né? Lógico, claro. Redundância. Todos. Vejamos então o caso de A.B. Langston. Conceito de Platão, o que é? Influenciou todos depois dele. Langston é o livrinho de cabeceira dos batistas. Langston. É, uma teologia mediana, porém melhor do que da Assembleia de Deus. Mediana, mas não é muito melhor do que da Assembleia de Deus. Entendi porque que o pastor colocou privado, gente. Ok? Não é uma crítica, estou dizendo que dentro daquela coisa de conteúdo, e eu vou dizer para vocês que não é o meu livro preferido, como pastor batista. Meu livro preferido, né,
é a teologia presbiteriana de Berkhoff, que é a melhor de todas elas. É exaustiva a teologia, cansativa, quase 600 páginas hoje, mais ou menos isso, né, pastor? 600 páginas. 600? Estou lendo. Meu Deus. Você leu? Tô lendo. Tá lendo, né? Que legal. Tem 6 anos. Berkhoff. Aí. Tá? Então você tem Platão, que influenciou todo mundo. No meio batista você tem, e não me pergunte agora a pronúncia, a B, porque não lembro mesmo, Langston, até porque a gente só se pronuncia. Quando pronunciamos o nome dele, a literatura, o trabalho dele é Langston, o trabalho, o livro de Langston. Igual o C.S. Lewis. Né? No meio batista ele é o muito usado, mas não é o melhor. Não é, longe de ser o melhor. Porém é melhor que o da Assembleia de Deus, muita coisa melhor. Muita coisa melhor. Porém infinitamente inferior à literatura presbiteriana, ao livro de Berkhoff. Então se alguém quer comprar, ter uma biblioteca, não sei se pode fazer virtual, pode, pastor? Tem Berkhoff no... Eu tenho um PDF. Tem PDF? Pastor. Quem tem? Pode pegar isso aqui, não tem problema não. Quem tem o Berkhoff em casa, tem a teologia. Eu dei aula com o livro de Berkhoff, que é o que eu gosto muito, durante muitos anos. E na época do seminário, um dos meninos lá, ele ficou em terceiro lugar para capelão na Marinha, só não entrou porque tinha apenas uma vaga para batista, para evangélicos. Diga-se de passagem, para batistas. Era uma vaga para batista, outra para assembleano e a maioria para padres. Né? Então, ele passou com louvores em teologia sistemática, porque eu não gosto de usar as teologias que eu citei aqui, a não ser a de Platão, por entender que elas são muito fraquinhas. A Assembleia de Deus, então, é muito ruim. Muito ruim. Como é que se escreve seu nome? Berkhoff? Berkhoff. Berkhoff. Teologia, né? Se você botar aí no Google, Berkhoff, vai aparecer Louis Berkhoff. Louis Berkhoff. Isso aí. É uma exaustiva teologia. Louis Berkhoff. É uma exaustiva teologia, uma teologia presbiteriana muito utilizada no Mackenzie, né? Mas de excelência, de muita excelência. Os outros são um pouco tendenciosos e eu não gosto muito disso. Muito bem. O que Langston, para nós que somos aqui de maioria, todos somos batistas, para o que Langston vai dizer? Quase a mesma coisa que disse Platão. Ele pegou lá um Ctrl+C, Ctrl+V, deu um jeitinho para dizer o seguinte: Deus é Espírito. Tu lembra das suas respostas? Lembra, pastor? Que ia perder até o... Deus é Espírito pessoal. Espírito pessoal. Rapaz de Deus. Deus é Espírito. Pessoal. Perfeitamente bom. Eles vão levar. Acabou. Não leva mais. Deus é Espírito pessoal, perfeitamente bom. Que em santo amor cria, sustenta e governa. Pela força do seu poder. Então, notem que, se você pegar o conceito de Platão e o conceito de Langston, você vai encontrar similaridades. Simples assim. Por quê? Porque ele bebeu da mesma fonte. E não está errado, não. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Então você tem
a única crítica que eu faço a Berkhoff é que ele usa a expressão definição. Berkhoff ou Lott? Desculpa, Berkhoff. Berkhoff, ele vai falar de definir Deus. Os demais vão falar de conceito. Definir e conceituar vai uma distância monstruosa. Por que Carlos César é contra Berkhoff neste sentido? Porque aí eu dou as minhas mãos a um outro teólogo muito importante chamado Karl Barth. Teologia de Barth. B-A-R-T-H. Karl Barth. Karl Barth vai dizer o seguinte, senhores. Karl Barth vai dizer o seguinte: é impossível a mente finita compreender o infinito. É impossível a mente finita compreender o infinito. Barth e Engel, dois teólogos importantes, eles chegam à conclusão, nos seus tratados teológicos, de que tudo o que sabemos a respeito de Deus se deu a contar de quem? De Deus. Do próprio Deus. Eusébio de Cesareia também diz isso. Quem? Eusébio de Cesareia. Eusébio também diz isso. Eles têm a mesma história. Eusébio de Cesareia, um dos pais da igreja. Então notem vocês, é isso mesmo, notem vocês que quando você tem a palavra definição, definir Deus, você esbarra num grande problema. Pode alguém definir Deus aqui? Definir vai nos trazer a ideia, senhores, de uma aula de anatomia. Rins, fígado, estômago, intestino delgado e assim por diante. Assim você define. Hã? Conhecimento completo. Um conhecimento completo. Se fosse dado ao homem esse conhecimento pleno acerca de Deus, Deus deixaria de ser quem ele é. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Então eu posso perguntar. Uma dúvida. Qual? A apostila da gente. Vai ficar pronto. Ô menino, fazendo o melhor de apostila para vocês. Fiquem certos disso. Vamos lá. Vamos andando. Quem sabe na É próxima? porque eu nunca comprei caderno, entendeu? A apostila. Tá já não aqui na escola. E eu sou professor à moda antiga. Então vamos lá, gente. Eu posso definir Deus? Não. Impossível. A mente finita não consegue compreender o infinito. Só posso definir aquilo que eu conheço. E aquilo que te é revelado. Ah, e é onde está isso escrito na Bíblia? Porque falar é fácil, né? Leiam aí. Mais usado nos debates. É uma boa saída para quem não sabe. Não, pastor? Uhum. É melhor dizer, não sei, mas você vai lá. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Amém. Então, Deus revelou tudo? Não. Claro que não. Se ele não revelou tudo, a palavra definição não tem o menor cabimento de ser. Se Deus não revelou tudo e só sabemos aquilo que ele quis revelar, logo, o máximo que podemos chegar é conceito e nunca definição. Então, conceito de Deus. Vocês têm Platão citado por mim. Conceito de Deus, Langston, que é o livro de cabeceira dos batistas.
O conceito, porém, a definição que Berkhoff, Luiz Berkhoff, dá sobre Deus é muito, muito próximo àquilo que Langston chama de conceito. Alguma dúvida com relação a isso? Agora eu queria muito mesmo ouvir vocês conceituando Deus. Quem é Deus para os senhores? Vamos ver um monte de heresias agora. Vamos lá, eu quero ver heresias hoje. Estou assim eufórico para ouvir bobagem. Conceito sobre Deus. Gente, isso aqui é estudo teológico. Aqui vocês têm que ouvir. Eu dou aula para o básico, para o médio, para o bacharel, da mesma forma. Eu não faço a menor distinção. Aqui é um grupinho de básico, de cursinho. Não tem nada disso. Vocês vão sair daqui com o máximo de bagagem que eu puder passar para vocês. Vamos lá. Conceitue Deus para mim. Quem é Deus para você? Conceitua, vai lá. Platão já disse, Langston já falou, e agora é você. Perfeição máxima. Perfeição máxima. O que é máximo? É muito filosófico isso aí. Ok, perfeição máxima. E é um pouco redundante. Se é perfeito, é máximo. Ok, mas tá bom, perfeito, show. Ainda não é uma heresia. Vamos lá, vamos escutar. Você, minha filha. Oi? Isso. Conceitua Deus para mim. Quando perguntaram a Jesus quem era Jesus, não souberam responder. A resposta veio graças à ajuda divina. Se o conceito é a partir daquilo que é revelado, para mim Deus é amor. Deus é amor. Se tua Bíblia, não. Tá bom. E a igreja também. Eu Deus é amor. Aí já é heresia. Davi Miranda. Vamos lá. Tá bom, Deus é amor, legal, Deus é amor. A Bíblia diz isso, vai. Não quero Bíblia. Que heresia, a Bíblia existe. Pode não estar na Bíblia, o seu conceito não ser uma heresia. Deus é onde tudo começa e onde tudo termina. Começo de... o Platão falou isso aí, muito bem. Tá certo, irmão. Fez o chat GPT. Eu tô tentando Fez o chat GPT. Todo mundo fala isso. Vamos lá. Fala. Eu acho que o Platão falou tudo. Literalmente tudo. Pra mim, assim, Quê? de acordo com o que me é revelado, Deus revela a mim, Deus é ensino. Deus é ensino. Ele é mestre, professor. Eu não gosto de olhar muito na questão de Deus é amor, porque eu acho que aí eu me anulo em algumas coisas. É o que eu gosto de ficar conceitando durante o meu dia, mas resumindo, pra mim, Deus é ensino. Eu acho que eu conheço Deus a partir do momento que Ele começa a me exortar em quem eu devo ser nele, como Ele. Entendeu? Nossa, aula de filosofia, isso ia Sofia ser Poliana. Pode falar mais. É a Sofia Polinho. todinho, né? Não entendi nada. Mas nesse conceito o problema tá aí. Deus te ensina a ser amor. Sim, também. Então Deus sim. é amor. Tá. Deus Deus é... tudo. Então Deus é a raiz de todo saber, Sim, é sabedoria. de todo conhecimento. Por favor, de novo de Platão, puxa vida. Provérbios, Camila. Fala. Provérbio de Platão. Vai, Rafael. Deixa eu pensar mais um pouco. Vocês estão Tá, pensar usando também. palavra muito difícil, tá bom, Faz isso? Cristo não foi o caráter de Deus na Terra? Manifestação. Manifestação? Você falou que não foi, não entendi. Foi, não foi. Não foi. É uma pergunta retórica. Pergunta retórica, em português. Tá dizendo que não? E se pra mim, então, ele é o que é Cristo foi na Terra aqui pra gente. Mestre, amigo, companheiro. Companheiro? Resumindo, Bíblia. Eu não sei, gente. Companheiro. Vocês querem? Tem que fugir de Platão, não tem? Tem que falar que Não tem que fugir de Platão. Tem que fugir de Platão. pra falar heresia, tem que fugir de Platão. Thaís, Deus pra você. Pra que a gente tá aprendendo, acho que ele é absoluto em si mesmo. Onipotente, onipresente. Daí. Não é que é tudo que a gente entra no outro conceito, mas. Ele é a perfeição, está presente em tudo. O que eles falaram são mais características do que Deus é. Nessa compreensão, parte do que, não todo. Nossa. Uau. Vai ser, ó. Acabou. Caramba, gostei desse negócio, hein? Você, meu amigo, fala pra mim. Faltando aqui, né? Deus é vida, Hã? no quesito de ele querer nos dar uma vida eterna, algo que seja eterno igual ele. Ixi, tá ruim isso aí. Deus é? Vida. Pô, que legal.
Ele vai falar todo mundo errado. Sinto que ele vai criticar cada um. Ele vai falar todo mundo errado. Todo mundo tá errado. Alessandro! É vez dele. Presbítero Alessandro. Pode. Não, evangelista, né? Evangelista Alessandro, vai lá. Assim, acho que um conceito para Deus assim um pouco simples, né? Mas é que Deus ele é a razão, a causa da perfeição de todos os seres vivos. Como é que é? Deus é o quê? É a razão, A gerador que agora? a causa da perfeição de todos os seres vivos. Eu só lembro até aí, professor. Tem gente tirar do lugar. Me quebrou um pouquinho agora, hein? Mas nada a ver não. Vitor Hugo! Tô fora. Não, tu tá aqui dentro. Fala. Nossa, a gente passa a pergunta Vou pegar tudo que eles falaram aí. Assina embaixo. E assim embaixo. Deus Já que é pra palavra cair, de cai Deus, junto, né, querido? todos os dias. Pastor, o que você diria Não, sobre pastor, Deus no Velho... Não, sério, eu- ajuda a gente. Compreensão de Deus, fala. O Velho Eu sou Testamento. amém. Eu diria isso, Eu sou cameraman. Ah, entendi, eu sou o amém. Ai, escreveu Só rocha pra ver. Não, o pastor Marcelo diria que Deus é o que é. Eu sou o que sou. Nem isso está escrito. Ele né? Eu sei o que serei. É, eu serei o que serei. Nem eu sou o que sou, está escrito. Muito bem, gente. Legal. Estão vendo que não é nada assim simples? Mas na complexidade se encontra a beleza da singeleza, a singeleza do conceito de Deus. Deus precisa ser para você aquilo que você entende acerca dele. Deus é bom todo o tempo. Deus é amor. Deus é Abba. Porque para me aturar tem que ser muito bom. Deus é Abba. Deus é Pai. Pai compassivo, misericordioso, bondoso, santo. Deus é justo, é bom. Deus, quando eu digo que Deus eu estou dizendo o seguinte, esse me leva à compreensão de que Ele é tudo sem ser ao mesmo tempo aquilo que os gnósticos, que a filosofia ensina sobre Ele. Perfeito. Panteísmo. Deus é tudo. Essa é a definição do senhor? Ou... Eu quero chegar nela. Deus é tudo para mim. Deus é tudo para mim. Claro que eu sei separar o que é tudo. Deus como sendo tudo. Né? E o que é o panteísmo? O que vocês conhecem por panteísmo? De fato, Deus é tudo, todas as coisas, madeira. Deus está em tudo. Madeira. Panenteísmo. Deus é uma coisa, Deus está é outra coisa. É outra heresia. Então, quando você diz que Deus é o ar que eu respiro, numa licença poética até cabe. Bonitinho, legal. Como conceito teológico a pregação, é o ensinamento de uma bobagem, de uma heresia encontrada no panteísmo. Acho que vocês deveriam notar isso. Panteísmo. A ideia de que Deus é tudo. Então, eu preciso ter muito cuidado na hora de conceituar Deus. E o conselho desse velho pastor aqui é de que comece pela coisa mais simples. Deus é bom. Então é errado. Deus Então é é errado eu dizer que Deus é tudo. É totalmente errado. Porque ele não é tudo, ele é árvore. Claro que não. Como o senhor falou, o senhor sabe discernir o que é tudo para o senhor. Isso, mas quando você fala quando você fala teologicamente para explicar Deus, você tem que tomar esse cuidado, porque o tudo para você não é o tudo, é o tudo
dentro da sua consciência, da sua compreensão, da sua visão de Deus. Mas quando você vai ensinar sobre o tudo, ele ultrapassa a barreira daquilo que deveria ser só seu. E a gente vai estar sempre ensinando, gente. Aprendi isso com o pastor da Assembleia de Deus, meu mestre em psicopatologia. O altar sempre se levanta diante de nós. O púlpito, pastor Samuel Costa, que eu espero que um dia ele veja isso, e a minha reverência a esse grande homem de Deus. Assembleia de Deus, um homem simples que ia dar aula de chinelo, mas um conhecimento absurdo. Pastor, doutor Samuel Costa, professor da FAECAT. Bom, não sei agora. Faculdade das Assembleias de Deus. Então, todo dia, toda hora, o público se levanta diante de você. Às vezes você não percebe, você está tão preso com afazeres soltos, como Marta na vida, e não consegue enxergar que diante de você está ali um púlpito. Hoje eu fui ao mercado, comprar uns negocinhos lá para casa, a menina do caixa começou a conversar comigo. Foram 15 minutos falando de Jesus com ela. Que bom! Meu culto foi de 15 minutos, minha mensagem de 15 minutos. Mas isso acontece todos os dias, você que não percebe. E na hora que você tem esse púlpito diante de você, você precisa separar direitinho aquilo que é para você e aquilo que você vai passar para os outros. O tudo é seu, você sabe definir o que é tudo para você, mas você não pode usar esse tudo, até porque, o que é tudo? Tudo. Eu entendo como Isso é muito pouco. Aristóteles costumava dizer que Deus é tudo que há de mais puro, é o que se move sem ser movido. É o que move sem ser movido. Quando ele diz isso, é o que é de mais puro. Mas como é que eu vou colocar Deus de um lado e o que é mais puro do outro para poder dizer, o Senhor é muito mais do que isso aqui que é puro? Então, entendeu isso? Você entendeu? O que é puro? O conceito de puro para uns pode não ser o conceito de puro para outros. Gente, entendam uma coisa. No absolutismo, que é filosofia, não existe, não cabe essa ideia de, por exemplo, de perfeição, de bondade. Porque aquilo que é perfeito para uns não é necessariamente perfeito para outros. Aquilo que é bom para uns não é necessariamente bom para outros. Ou o ônibus virou, 32 pessoas morreram afogadas no rio X. Salvaram-se 8. Deus é bom. Deus fez um milagre e 8 pessoas se salvaram. Bom para quem? Para quem salvou. Para quem salvou. E para os 32 que morreram e os seus entes queridos ali na beira do rio chorando por causa da morte dos seus. Vamos pro dono da funerária. Seus quem? Para ele é bom. Para ele é bom. Para ele Exatamente. O sol que endurece a massa é o sol que castiga o sertão nordestino. É bom demais para o vendedor de picolé e água mineral, que não é mineral coisa nenhuma na praia, mas um horror para o nordestino que precisa lá na terra árida ou semiárida fazer o seu plantio. Então, quando eu falo, gente, presta atenção, quando eu falo sobre o que é pleno é uma coisa, quando eu falo que é relativo é outra história. Entendam isso. Pleno é uma coisa, relativo é outra. Deus é bom. Deus é tudo. Bom ele é, claro. Deus é tudo. Tudo em que conceito? Em que sentido? No sentido pleno ou no sentido individual? Aquilo que você entende como sendo Deus para você, que é pessoal, é você mesmo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque por conta dessas aplicações sobre tudo, você pode dizer que Deus é uma árvore, uma bananeira, que brinca nos cachos, uma bananeira. Deus é a estrela, que não é nada disso. Deus não é nada disso. Então Deus não é tudo. Deus é o ar que eu respiro. Que bonitinho, uma canção. Né? Mas já é uma verdade, na realidade.
Não é uma verdade. Eu digo pelo seguinte, se nós temos o ar, é graças a Deus. Não, é outra coisa, mas se eu tenho o ar, é graças a Deus, mas eu não posso chamar o ar de Deus. Eu não posso dizer que Deus é o ar que eu respiro. Poeticamente, até cabe. Agora, como compreensão acerca de Deus, Deus não é isso. É como se meu Deus disse o Criador à criação. Deus... É como se eu trouxesse o Criador à criação. Criatura, no caso. Tipo, dizer que Deus é algo. Não. E quando eu digo que Deus é tudo, gente, eu estou definindo. E não estou conceituando. E uma definição errônea acerca de Deus. Ok. Existe uma definição certa? Não existe definição nenhuma. E toda definição, ela vai esbarrar na finitude humana, na mente humana que é finita. E quem disse que a mente humana é finita? É simples. Já foi constatado? Não é que seja uma constatação. Em que pese o fato de você ter... claro que sim. A neurociência vai dizer que o que nós conhecemos do cérebro é ínfimo. Os estudos sobre o cérebro é ínfimo. É nisso que eu queria chegar. Entenderam isso? O nosso conhecimento, a neurociência aponta para tudo que se sabe sobre o cérebro, sobre a capacidade cerebral do ser humano, é uma gota d'água no oceano. Então, outra coisa que aponta para isso é o texto que eu falei. As coisas reveladas para o homem e as ocultas para Deus. Então existem coisas que nós não vamos saber nunca, talvez nem no céu. Porque não seremos como Ele, seremos semelhantes. Semelhança é uma coisa, ser Ele ou igual a Ele é outra história. Voltando à sua experiência de hoje com a caixa, o senhor diz que se levanta um pouco na frente da gente a cada instante. Como lidar com isso, com a falta de conhecimento? Sendo honesto. O problema do ser humano é a desonestidade. Em que sentido? Você não é obrigado a saber tudo. Aqui um cidadão que sabe infinitamente mais do que eu de Velho Testamento. E eu não tenho problema de dizer isso. Não é problema. Eu estou velho, gente, para essa babaquice. Eu estou velho. Mas não. Eu estou velho. Não diz. Estou velho. A gente já passou dessa fase de... A gente é amigo. A gente já passou dessa fase de se não for do meu jeito, se não for como eu quero, eu acho. Acha porcaria nenhuma. Achar é igual fuçar. Vai ver lá a origem da palavra achar. Se não tem tudo a ver com fuçar. Então não é isso, irmãos. Você precisa ser transparente com as pessoas que estão perto de você. Se sei, o que eu sei. Se não sei, não sei mesmo. É simples, eu vou lá e vou estudar. Eu vou aprender, eu vou pesquisar, eu vou perguntar quem sabe. Outro dia eu até falei para ele, eu só não sei se a gente tem tempo para isso, mas eu gostaria muito de fazer aula com ele sobre Velho Testamento. Meu conhecimento de Velho Testamento é horroroso. Porque eu não sou especialista em Velho Testamento. Eu sou mestre em sistemática. Eu sou mestre mesmo em teologia sistemática. Eu não sou, gostaria, por quê? Porque traz a você um sermão bem elaborado, tem tudo a ver com uma pesquisa feita lá no Velho Testamento. Isso é claro, isso é lógico, você vai compreender um monte de coisa. Estou te perguntando isso porque nos diálogos com meu filho, como eu já comentei com o senhor, e eu não lembro se foi o senhor, se foi o pastor Marcelo que eu pedi até pelo zap a explicação e passei para ele, né? Como ele me encurralou, eu falei com ele, eu vou pesquisar e te responder. É isso. Se você sabe, tenha coragem. Passa, sabe, em frente. Com carinho, com respeito, ensine. Se você não sabe, simples. A sua honestidade, a nossa honestidade em dizer não sei, eu não sei, eu vou pesquisar,
vai fazer de você perante o seu inquisitor, é isso mesmo, aquele que está te inquirindo, né? Ele vai dizer, poxa vida, o cara é honesto, ele não inventou. E tem a humildade, né, de falar. Tem que ter humildade. Não sei, mas pode ficar certo disso. Eu vou estudar e no próximo encontro, eu terei o maior prazer de a gente se debruçar sobre o tema novamente. Porque isso é o que as pessoas esperam. Tem gente que pergunta já sabendo a resposta, mas quer saber se você realmente sabe, para te confrontar. E quando você... E outra coisa, gente, presta bem atenção. Não invente resposta. E nem venham com achismo, que depois que inventaram esse trequinho aqui, ó, estão vendo em casa? Depois que inventaram isso aqui, você está pregando e o cara está vendo. Peraí. Você está citando, fazendo uma citação. Então, sejam honestos. Sabe? Show. Não sabe? Não tem problema. Não é nenhum problema não saber. Alguma dúvida? Não. Muito bem. Deus. Conceito de Deus, então, já falamos sobre Platão, já falei sobre Langston. Vamos entender Deus à luz da Bíblia. Podemos? Então, dá para mim, por favor. Quem é Deus à luz da Bíblia? Vocês estudaram isso com ele, gente. Para comer de quê? Quem é Deus? Ih, pastor. Ou tu ensina muito ou tu não ensina nada. Eu amigo. Ele é o gênio, o princípio. Então ele teve um princípio? Não, ele não. Mas ele estava no princípio. Não estava, não é. Quem é Deus? Mas em João fala que ele é também. Criador. Criador. Senhor. Deus, sempre, quem é Deus? Ser sempiterno. Que? Sempre. Um Deus que sempre existiu. Sempre, Não é. Conceito Deus e bíblico. Sempre. Eterno. Sem começo de dias. Nossa, essa água está com gosto ruim. Já vai ter que trocar o Filtro. Não sujeira mesmo. Nossa. Olha, Sem começo de dias. Esse conceito é bíblico, pastor. Bíblico. Depois a gente vai para a Bíblia. Nós vamos numa teofania linda, onde vamos encontrar isso que nós estamos falando aí. Né? Ele não foi criado, porém é criador. Ditou? Ele não foi criado, porém criador. Ele é atemporal. Por ele, todas as coisas existem e subsistem, que são coisas diferentes. Para quem gosta de escrever, ele se revelou a Faraó, por exemplo, dizendo... De que forma ele se revelou a Faraó? Eu serei o que serei.
Subsistem para nessa parte. Para eles subsistem. Sim. Então, depois subsistem é o quê? Ele e todas as coisas existem e subsistem. Aí é o que depois? Ele se revela, né, no Egito, por exemplo. É só um exemplo de revelação dele. Como é que ele se revelou no Egito? Eu serei o que serei. Qual é a conotação disso? Serei o que serei. Quem é que pode me explicar isso aí? Eu não consigo explicar. Eu serei o que for preciso de acordo com a situação. Eu não sei explicar, pastor, mas eu estou com uma dúvida sincera em relação a isso. Por que talvez o pastor Marcelo ou o senhor saiba no original, se de fato está eu serei o que serei, como foi dito até pelo amigo, por que todas as... Eu acho que não existe uma tradução, eu creio, né? Nenhuma tradução que relata eu serei o que serei. Todas são escrito eu sou o que sou. Por que esse erro? Não é um erro. Isso não é um erro. Quando você traz isso para as traduções, se você pegar, por exemplo, aí você me corrija, tá, pastor? Fica à vontade, de verdade. A gente pode dividir a aula que eu não deixo problema nisso. Quando você pega os textos no mais próximo do original, porque não existe texto original, existem fragmentos. Quando você pega isso aí, você percebe que as nossas traduções, elas sofreram por contas, várias razões, mas mudanças. E nessas mudanças, alguns textos se tornaram até de certa forma um pouco mais pobres. Né? Mas é o que nós temos, e algumas com alguma fidelidade àquilo que se aproxima do texto original. Então, é por conta disso que você tem essas diferenças e a gente não pode chamar de erro. Aí é o Carlos César, tá? Eu entendo uma excelente colocação para as duas coisas. O eu sou define como o Deus eterno, e eu serei é aquele que vai prover o que você precisa. Mas eu queria te ouvir, pastor Silva. Sério. Então, quando ele fala lá, ele se revela para Moshe, como Moshe fala assim, Senhor, quem eu vou falar para o povo que está me enviando? Aí fala que eu serei o que serei, está te enviando. Por quê? Porque o povo tinha uma conotação desse nome, eu serei o que serei. Então, quando ele chegou lá, o ancião e falou isso, e posteriormente falou a Faraó, eu serei o que serei, está nessa conotação, ideia de que eu serei, nesse momento, o que vai libertar de vocês. Eu serei para você a provisão, eu serei para você a cura. O Senhor, o Deus de todas as necessidades. Então, eu não tenho nenhum problema no eu sou o que sou, em que pese o fato de não ser isso. Eu sou o que sou como um conceito, né, do Deus que é eterno, o Deus que é, sou, não foi e nem será. A sua eternidade está, eu sou. Pronto, não cabe o amanhã e nem o ontem. Tá? Eu serei o que serei, aquele que prover, aquele que irá conduzi-los provendo todas as suas necessidades. É mais ou menos como se Deus quisesse dizer, não tenham medo que vai acontecer daqui para frente. Eu estou aqui, eu estou do lado, estou do lado de vocês. Vocês não terão necessidade de absolutamente nada. Então, o eu serei o que serei e o eu sou o que eu sou, você não tem nenhuma heresia, nenhum erro teológico nisso. O eu sou aponta para o Deus único, o Deus que é. E é de artigo mesmo, que define ele como sendo o único. E eu serei como aquele que prover todas as nossas necessidades. Isso causa um pouco assim de... A gente... não adianta, a gente tem sempre um pouco de racionalidade, não tem jeito. E se você entende que tudo que existe é porque foi criado, só com muita fé para você aceitar que Deus é e não foi criado.
Mas se você for pra ciência mesmo, você tem duas possibilidades. Ou você acredita de que há a questão de que por acaso as coisas foram criadas, o mundo foi tentando e a partir de uma evolução por si só se criou e evoluiu a partir da evolução. Ou você acredita que alguém o criou. E pra entender isso não há outra opção, pelo menos com base na ciência. Porque é tudo tão milimetricamente assertivo que ou foi um processo de evolução ou foi alguém que criou daquele ponto de partida. E ensinar a ciência, quando você olha, é quase doido você achar que por acaso alguém foi se evoluindo e chegando naquela forma. Entendeu? Mas tudo tem um ponto de partida, não é? Tem. Sim, mas esses dois são um ponto da própria ciência. Esses Então, dois. Tem. Então, vamos Ou é lá. um criador ou é um... Vamos lá. Tem sim. Não, eu falo que a ciência, mesmo para a ciência, tem que ter um ponto de partida. Estou com medo de levantar. Sempre é um start. Eu não vi não. Você É porque a pergunta dele não foi respondida, eu gostaria de ter a resposta também. A partir de que momento o eu sou, que está em 99,9% das traduções, passou a ser entendido como serei, que serei? Quando que entendemos que a tradução não foi fiel? Fiel não. Não Pois foi na questão da de fato. transliteração. Só isso. Só. Não é uma questão de fidelidade ou é transliteração infidelidade, só. é uma questão de transliteração. A palavra eu sou, preste atenção aqui, gente, ó. O eu sou. Qual é a conotação disso? Eu sou. Eu sou. Exato, afirmativa. Eu sou significa o quê? Único. Sou o que for necessário, sério. Não. Negativo, nunca. Ele é. Único. Não vai ser necessário, ele é mesmo. O ele É. que É. é. Ele É é. atemporal. Ele é e um é que não permite que outros sejam como ele. Seu estado é Ele é. definitivo. Hã? Seu estado é definitivo. Isso. Ele é. É igual ao artigo que define o, a. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. A vida. Existe outro caminho, outra verdade, outra vida. Alguém pode ir ao Pai, e ele não disse ninguém vai ao Pai, ele disse ninguém vem ao Pai, senão por mim. Existe Maria, leva alguém para o céu, pastor, padre, rabino, ninguém. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é o eu sou. Cabe isso tudo. Serei. É este eu sou que é a sua provisão, que é e que vai se manifestar. Quando nós falamos sobre caráter de Deus, e vamos falar isso numa outra hora, no caráter de Deus você vai encontrar lá o Deus que se manifesta como o El Shaddai. Há uma briga, há uma compreensão do politeísmo na Bíblia, por quê? Uma compreensão errada de que quando ele se apresenta como o Deus Todo-Poderoso, e uma outra hora o Deus que sabe, Jeová Rafá, Yahvé Rafá, o Deus da paz, Yahvé Shalom, Jeová Shalom, enfim, quando você tem esses nomes atribuídos a Deus e que provam, que mostram, que apontam para o caráter dele, a compreensão de muitos é de um politeísmo, como se cada um destes personagens fosse um Deus, mas não é. No eu sou ou no eu serei, eu serei que serei, ele é aquele que te sara, ele é aquele que te cura, ele é aquele que provê suas necessidades, ele é aquele que vai adiante de você, ele é a sua bandeira. Mas eu acho, pastor, que o que ele estava perguntando é a partir de qual senso comum se mudou do que eu serei para o que serei, porque hoje a gente sabe que é o serei o que serei. De a partir de que momento fala assim, vai ser assim que eu sou, entendeu? Depende da necessidade da alma. Não, pastor. Não, mas para mudar na Bíblia. Não tem Foi a questão da transliteração. Isso aí não é, gente. Olha só, isso aí, presta atenção. Foi um senso comum. Em algum momento vamos dizer, tipo assim, pastor. Respondeu só não é o que você quer ouvir. Não, olha só. Existe livro que fala isso? Existe, olha só, deixa eu falar pra você. Deixa eu dar só um exemplo. Deixa eu explicar, peraí. É
na Septuaginta, lá todo mundo se reuniu e decidiu, vamos Não, mudar, eu serei, eu porque eu sou do que eu sou, Tá, entendeu? vamos lá. Você pega o hebraico. Pega o hebraico. Joga o que está escrito no grego. Sim. Joga o que está escrito no latim. Vai mudando. Joga o que está escrito no alemão. Joga o que está escrito no inglês. Pode se perder muita Joga o que coisa. está escrito na língua portuguesa com João Ferreira de Almeida. Vocês vão ver que existe um universo de distanciamento entre aquilo que você encontrou aqui no hebraico e no aramaico e que foi mudado por uma questão de necessidade quando foi transliterado para o grego. Então, não foi, Porém, não foi pastor, o senso comum, né? Foi uma necessidade. Por exemplo, gente, olha só, quer ver uma coisa? Tá. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Está escrito isso mesmo lá? Como é que era isso? Qual é o conceito geral sobre este versículo? Tá, uma outra pergunta. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Esse Iá. Para o versículo seguinte, e a terra era. Essa palavra era está mesmo lá no original? Segundo Isaías, não. Ah, então tá bom. E se a terra não era, ou a terra se tornou? Quando diz que o Espírito se movia sobre a face das águas, como é que se deu isso? O Espírito passava assim. Só na cabeça, não tem como gravar em áudio, vai que é ótimo. Ah, tá no vídeo. Como é que foi isso? Chocar. Chocar? É, né? Chocante isso. O que mais? Tá vendo? Você vai encontrar alguém para falar essa asneira. Mas você vai encontrar escolas rabínicas. Graças a Deus. Eu estou dizendo sério mesmo. Você vai encontrar escolas rabínicas dizendo o seguinte: soprava. O espírito vem de rua, né? Ruá. Rua. É fôlego, vento, ar. Isso aí, tudo é isso. Quando você. Entendam outra coisa. Ruá. Ruá Kadosh. Espírito. Tá? Aí, eu te pergunto. Como é que nascem os ventos? Estou falando cientificamente, gente. Estou falando sério. Na movimentação das marés, as ondas, elas criam o vento. Ok? Mover. E o espírito se movia. Quando você... É o ruá. Quando você vai... Aí você não... Mas na compreensão... numa compreensão simples do texto, e o Espírito se movia sobre a face das águas. Como se Deus estivesse indo e voltando. E não é isso. Ó Espírito Santo, passei. Não sei, tem um negócio assim, vai pra lá e pra cá. Não tinha um corinho assim? Como se Deus ficasse assim, tá bom, eu vou pra lá. Eu vou pra lá. Eu vou pra cá. Mas na compreensão, quando você pega o texto bíblico e lê de uma forma nua e crua, ou seja, sem se debruçar nas ferramentas necessárias, exegeticamente falando, hermeneuticamente falando, você vai falar um monte de bobagem. Então, notem que quando eu tenho aqui, né, o eu sou e eu serei, onde é que está? Tem erro nisso aqui? Nenhum. O que existe é que na transliteração, dependendo da necessidade, quem transliterou usou a expressão eu sei. Serei que serei. Eu sou o que sou. Ou eu sou o que sou. Só tem isso. Na verdadeiro nome dos judeus messiânicos já vem... Exato, a pergunta foi, o cerne da pergunta é esse. Por que no original descobriram, né, que tá eu serei o que serei, só que acho que em todas, se não todas, eu acho que pelo menos que eu conheço, todas as... que alguém, eu serei que serei. Mas aí que tá, isso surgiu, como o amigo falou, através dos judeus messiânicos,
Não, Quem- não sou jogador dele. Não. Tô falando que existe Iniciou. algumas traduções hoje em dia. Exato. Eu não conheço nenhuma. Não, porque Eu não conheço como o nenhuma. pastor Será que falou, era a mais questão dois? de Gênesis. Por que, Isaías pastor? fala. Mas aí não, mas é Isaías porque, fala. só para finalizar. Porque o que acontece? Pra gente aqui na sala, aqui na classe, é uma coisa muito simples. O senhor explica que eu sou o que sou, é definido quem é Deus. Eu seria o que seria, é porque Deus vai ser o que explicitar. Isso eu entendo, beleza. Porém, às vezes alguém vai pregar sobre isso e tem um monte de gente lá falando, rapaz, esse cara tá falando besteira, não, eu sou o que sou, não, eu serei. Talvez o pastor Marcelo já deve ter ouvido isso. É conhecimento. Né? Mas aí que tá. Mas o conhecimento Aí que tá. Qual é a fonte do conhecimento? Não, mas aí que É o que o tá. pastor falou. Aí que tá. Mas aí que tá. Se o pastor falando que é o conhecimento, quanto mais a pessoa vai conhecendo, ela vai entender que é eu serei o que serei. Sim. Mas quem traduziu a Bíblia não tinha esse conhecimento? Não. Por exemplo, a Bíblia, quando João Ferreira de Almeida, quando ele pastor. Não. traduziu, tinha 2.000 euros. E aí? A Bíblia tem. Então todas as Bíblias estão erradas. Não, rapaz. Hoje em dia nós temos hebraísta que tem mais estudo do que João Ferreira de Mas Almeida, não, rapaz. mas não tem a Bíblia eu serei o que serei. É isso que eu tô tentando Não, entender. olha só, tá. Por que foi A colocado eu pergunta é sou? boa e por isso Entendeu? que eu entendo você que está em casa, de repente cheio de dúvidas, né? A ideia de aula presencial, tá vendo isso, a necessidade? Teologia séria, gente, é isso que nós estamos praticando aqui. Não é um bati, não é um hambúrguer, não é um negócio que o cara vai lá e leva para casa e se vira. Lá você chega em casa e vê que a salsicha está estragada, que o hambúrguer mesmo, a tal da carne de hambúrguer está ruim. Não, não é. A teologia, ela é uma ciência, e como toda ciência, ela tem que ser discutida, estudada. Eu vou ouvir o Rafael e depois eu volto a esse assunto. Vamos lá. Posso dizer uma experiência que eu vi no curso de inglês, na última prova que eu fiz? Pode ser que não tenha nada a ver com isso, mas eu vou tentar dizer o que eu quero dizer. A gente precisava pegar um livro pequenininho em inglês e traduzir para o português. Só que quando a gente traduzia para o português, nossa, não tinha nada a ver. Porque a gente estava traduzindo ao pé da letra. É muito difícil você traduzir ao pé da letra dentro do contexto. Então pode ser que João Ferreira de Almeida não tenha traduzido errado. Era realmente aquela palavra. Outras tantas passagens Só também. que imagina traduzir uma Bíblia inteira, tudo certinho, a mesma palavra junto com o contexto. Então, como o pastor Marcelo explicou, o eu serei o que serei tem um contexto. Só que quando João Ferreira de Almeida foi traduzir, a palavra que ele traduziu era eu sou o que sou. Só que na cabeça de muitas pessoas não faz sentido com o contexto. Por exemplo, o livro que eu traduzi, cara, eu traduzi muita coisa, foi muito fora. Então eu tive que fazer o seguinte, tive que ler o livro em inglês, ler em português e falar, caramba, o texto em inglês aqui está contando a história X, mas aqui está muito fora, então eu vou adaptar, porque em português não tem como ser 100% em inglês. O senhor falou que vai ouvir o Rafael, mas aí ele me gerou uma nova pergunta que é muito boa. A explicação dele foi excelente, na minha visão. Mas quais os textos judaicos nós temos que falam a respeito desse costume de dessa pronúncia ser, eu serei, o que serei? Existe? Sim. Então, a resposta seria essa. Tá no hebraico. Eu ia te perguntar qual texto. Gente. Hebraico. Então, se você vai ler no hebraico, começar eu serei o que serei. Só deixa eu completar com eles. É bem simples. Existe um aplicativo, um site chamado Bíblia Hub. Você vai abrir lá, vai estar o texto original ali. E se você botar para traduzir, você vai ver que eu traduzindo ao pé da letra vai dar eu serei o que serei. Ao pé da letra, então eu serei o que serei. Mas foi o que o pastor falou o tempo todo. Por exemplo, a palavra. Não, mas não. Olha só. Não, a questão não é essa. Olha só. A questão é o seguinte. Vamos lá. É isso que faz uma aula de teologia séria, tá? Não é esse bate-pronto tem por aí não, bate-top não. Deixa eu voltar a isso aqui porque é importante. O eu sou encontrado na Bíblia de vocês. O que nós estamos falando aqui, irmãos, é assim. Não se pode dizer de púlpito porque vai criar problema. A Bíblia tem mais de 2.000 erros? Com certeza. Um rei que começou aos 12 anos de idade, 8 anos de idade, 12 anos, né? 12 anos de idade, e depois num outro texto ele começa com a fase adulta. Nos evangelhos a ressurreição de Jesus é testemunhado por pessoas diferentes. Isso para não citar vários textos bíblicos. Por que isso, gente? Porque na tradução, o original existe? Não. Não sei. Não existe.
Existem pequenos fragmentos. A contar destes fragmentos, a ciência consegue chegar perto daquilo que foi o original. O fragmentozinho lá, vamos colocar o nome de Deus no fragmento. Lá, sei lá, ok? Lá. Aí você vai, graças a essa nossa ciência extremamente avançada, você vai dizer, bom, no texto original, no texto que se falava antigamente, vamos colocar assim, mais próximo a isso, então, legal. E aí você percebe que apesar desses muitos erros de transliteração, a Bíblia ela é fidedigna com tudo aquilo que foi achado, por exemplo, no deserto de Qumran. Isso. O que foi achado lá. Os fragmentos, imagine uma certidão de nascimento escrito no cartório à mão. Aquelas letras lindas e desenhadas. Ok? E aí tudo se perdeu, mas acharam um pedacinho daquela certidão de nascimento, de casamento, escrito com PH. F sei lá, um nome próprio aí qualquer, né? Priscila e PH. Farmácia, e o senhor falando de tal é farmacêutico com PH. Só por conta desse tipo de escrita, manuscrito, né? Foi escrito à mão, o uso do PH junto para formar a palavra, a letra F, vai te levar a uma data, sim ou não? Estão entendendo isso? Sim, sim. Quem está entendendo isso? Sim. Vai me levar a uma data. Opa, mais ou menos no ano de 1500 e tal, se escrevia desse jeito. Havia PH, Rafael, R-A-P-H. Era assim. Quando que isso deixou de ser escrito desse jeito? Deixou com a nova ortografia no ano de 1900 e tal. Então, quando você pega o que você achou de muito antigo e compara com o que você tem, você consegue ter uma data próxima daquele tipo de escrito, não com precisão, mas próximo daquilo ali. Quando você pergunta aos arqueólogos, antropólogos, como por exemplo o adventista, o Rodrigo Silva, ele traz um estudo sobre isso aqui, onde ele mostra nas escolas antigas que de fato eu serei o que serei. Agora, o fato de você ter hoje um eu sou, que sou, na maioria das versões, e um eu serei e o que serei, isso não pode trazer e nem traz nenhum tipo de complicação do entendimento, porque ambos são aplicáveis no eu sou. Eu estou definindo ou conceituando mais próximo de uma definição quem é Deus. Deus é. Deus é. Ponto. Deus é. Eu serei o que serei. Se aplicado dentro do contexto de Gênesis, primeiro, gente, havia ali um colegiado de deuses. O próprio faraó era um tipo de Deus. E aí você chega em nome de Deus. Como é que Deus é esse? É mais um Deus para eles. Entendeu? Então você tem a aplicação do eu sou, que define o seguinte: dentre os deuses do Egito, o Deus de Moisés era o único e soberano Deus. Dentro da perspectiva de tudo aquilo que aconteceria na saída deles do Egito até a terra prometida, o eu serei o que serei. Por quê? Eu serei o que serei aponta para o Deus provedor, para o Deus que não iria deixar como não deixou que nada os faltasse. Ok? Ok. Tá bom então. Para encerrar nossa aula de hoje, para encerrar nossa aula de hoje, um trabalhinho. Esse vale quanto? Ele disse que toda aula dele vale. A irmã que estava anotando os pontos não ganhou pontos. A irmã do cara vai perdeu ponto. A secretária não viu. Oh, meu Deus. Vai ter que botar teu Trabalho em aula para a próxima aula, pastor.
Próxima aula. Pra trazer Traga o termo certo, eu sou ou eu sou. Fonte, traga a fonte. Traga a sua fonte. Traga a fonte, traz a fonte. Ele é. No final das contas, eu não sou nada, Deus é tudo. Não, você que pensou. Deus é tudo. Deus é tudo. Sim. Vai, é tudo lá. Aí, pastor. Vamos lá. Eu quero que vocês. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá bom? Eu não tenho ato de. Assim, o trabalho é para vocês. O que vocês vão escrever, eu já sei. Caramba. Muito humilde, graças a Deus. Deixando de lado toda a modéstia, eu já sei. As neiras. Não, não é. Eu já sei. Então, assim, de verdade, eu preciso, o estudo é para vocês. Num determinado momento, cobra tudo, porque está aqui. E depois também vai para o meu caderninho lá, as minhas cobranças. Então eu sei que estou cobrando. Tá bom? Ok. Já que o embate foi exatamente no eu sou e eu seria e que seria, estudem sobre isso. Bom. Aí, viu? Bom. Não vem Tudo que o GC Não, se eu ficou bravo comigo, eu não vou, não. Não, pastor, semana que vem o senhor tá aí sentadinho no banco do réu. Não, daqui a meia hora que eu fui pra Me dá 10 minutos pra eu chegar em casa pra você ver só. Não há, assim, gente, olha só, não tem a diferença. Não tem diferença Não tem hermenêutica. diferença hermenêutica, Não, hermenêutica não, pô. Ali é um único Deus. O Deus que eu sou é o Deus que eu serei. Eu serei se aplica quando e como. O eu sou é por quê? Não, aí o senhor já falou. Só que eu quero que vocês Mas tem estudem pessoas bastante que botam como e tem diferença. Às vezes tem pessoas que entram em embate falando, tá falando heresia, né? Eu serei, que serei, eu não sei de ouvir isso. É mentira? Mas aí quando alguém vê, você pergunta. Aí eu falo, Amém, gente? Ok? Muito obrigado pela aula de hoje. Espero que tenham gostado. Semana que vem eu quero isso aí. Tá? vai estar no Jerusalém lá, pastor? Não precisa trazer, não. Fica o caderninho de vocês. É discussão semana que vem. Semana que vem a gente volta a falar discussão, sobre. Semana que vem a gente volta a falar sobre. Você fez uma pergunta, Eval, que é fantástica. Como é que eu provo que Deus estava no começo de tudo, Ele sendo o antes de todas as coisas? Então, na próxima aula, não falte. Eu vou mostrar para você e para os demais. Deus, antes de todas as coisas, à luz da Bíblia, Deus, como a origem de todas as coisas, sem ser criado, através da ciência. Já aproveitando, muito bom. Muito bom. Eu não te perguntei porque eu tenho dúvida, não. Eu não tenho dúvida, mas. Bom? Eu tenho. Bom. Vamos lá, mas é bom. Você acredita? É isso aí, gente. Você, a dúvida de a consciência de um é a dúvida de outro. E isso forma uma aula boa. Isso é legal, Não, tá? se você Mas sabe já que que vocês você- têm dúvida, eu acho muito legal isso. Eu quero que vocês estudem um pouquinho sobre Higgs, bóson de Higgs. É só eu que não sei, todo mundo falou. Eu fiz uma apresentação sobre isso. Tá bom? Você também não. Eu quero que vocês Eu leio. bóson Mas isso também bem de Higgs. Quero que vocês estudem também. Eu quero que vocês estudem também. Alguém pode anotar para mim e botar no grupo? Bóson de Higgs. Você está anotando? Eu quero que vocês aprendam um pouquinho, leiam o que disse Michio Kaku. Pô, isso é tudo pra próxima aula? Próxima aula. Ih, não tem tempo. Michio Kaku, Tem se GPT vira. não, Nem que a gente não Bóson de Higgs, Michio Kaku e terceiro e último, tá, gente? Presta É atenção. Higgins, H-I, Bóson de G-I. É Bóson de Higgs. Não, Higgs Quando É no pesquisar 2G? no Google vai aparecer. Acho que é com 2G. Aí vai botar até o pastor nessa lista. Michio, É difícil, não. que era a ideia dele. Como é que escreve? Mentira o quê? Michocaco. Eu vou botar no Kumarão Rio. É asiático, por último. não é americano. Eu acho que isso é mexicano, só pra. A origem da vida de Luiz Pasteur. Eu fiz uma apresentação faz Vamos ver que coisa linda. A origem da vida. É o conceito de cada um deles. Eu quero que cada um deles vai dizer sobre a vida, Luiz Pasteur. Tem um slide sobre
A antimatéria de Bóson de... Eu já estou falando. A antimatéria, o chamado dedo, conhecido como dedo de o conceito Deus. deles em relação à criação. Gente, o Caco, Não como sei como escreve, você vai ter a noite do padrão, eu tá Você falando fala comigo. que eu não sei escrever o nome dele. Não. Pastor, muito obrigado. Você de casa, tchau, tchau. Estamos incumbidos De completar a grita. Não, defenderam. Filipenses 1,16. Estamos incumbidos da defesa do Evangelho. Filipenses 1,16. Tchau.